Olá, um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para se manter muito bem informado na manhã deste sábado. E hoje o nosso assunto é saúde. Vamos falar sobre a saúde do homem, sobre a saúde da mulher. O nosso convidado é o urologista, o Dr. Lísias Castilho. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigado. E comigo aqui a jornalista Ingrid Lopes. Bom dia, Ingrid. Bom dia, Edson. Bom dia, doutor. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu falo Ingrid, mas eu estou acostumado a chamá-la de Didi. Didi, pode fazer a primeira pergunta para o Dr. Lísias. Doutor, a gente pode começar falando da saúde do homem? Tem alguma idade específica que é recomendado para o homem começar a frequentar o urologista, procurar um médico especializado? Bom, normalmente o pediatra cuida do que o urologista cuidava antigamente, que é da puberdade, adolescência. Existe uma parte da pediatria que cuida de crianças de 10 a 20 anos, adolescentes. Antigamente o urologista cuidava a partir daí. Mas como a pediatria assumiu isso, o urologista geralmente trata do homem que fica doente, depois dos 20 anos de idade, cálculo urinário, doença venérea, traumas, e principalmente a partir da meia-idade, quando a rotina é anual. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda o seguinte: todo homem branco, sem antecedentes de câncer de próstata na família e sem queixas, deve fazer seu primeiro check-up aos 50 anos. Isso mudou recentemente, era 45. E o homem negro deve fazer 5 anos antes, porque ele tem mais câncer de próstata. Então, essa é a recomendação oficial. 45 a 50 anos, o homem começa a sua rotina urológica. Agora, doutor, por que a mulher não tem trauma nenhum para ir ao médico e o homem, sei lá, se tem medo, o homem não vai ao médico, a não ser que seja amarrado? Quanto mais desenvolvido na escala social, os países desenvolvidos, essa pergunta seria, vamos dizer, descabida, né? O homem é educado a ir ao médico desde criança. E essa é uma das razões porque a diferença de expectativa de vida da mulher e do homem é pequena, 2, 3 anos. Nos países descendo a escala, mais ignorantes, mais machistas e mais pobres, como o nosso, esse gap, esse intervalo é muito maior, 6, 7, 8 anos de diferença. E o homem, ele não é educado para isso. Ele acha que médico é coisa para mulheres. E a grande diferença que existe no nosso meio é que a mulher tem contato com o médico muito cedo. Ou por causa de menstruação, ou por conta de gravidez, ela começa a fazer medicina preventiva mais cedo. E o homem geralmente vai ao médico quando ele fica doente, às vezes só depois dos 50 anos. E quais os principais motivos que levam o homem a procurar? Existe alguma doença que tem maior incidência? O homem procura um médico quando está doente, de fato. Na fase jovem, dos 20 aos 35 anos de idade, é muito comum que o homem procure o médico por cólica renal, pedra no rim. Essa é a faixa de incidência, o pico é esse, dos 20 aos 35. Então, o homem nessa idade também tem traumas, também tem doenças sexualmente transmissíveis, ele tem coisas sexuais que o levam ao médico. Então, a busca pelo médico na idade jovem é uma dessas duas: razões sexuais e cálculo urinário. Já o homem mais velho procura quando, por exemplo, urina sangue. Aí ele leva um susto e vai ao médico. Agora, doutor, com relação ao câncer de próstata, que eu sempre tenho lido, tenho visto informativos, esse número de câncer aumenta a cada ano. E o homem, voltando àquela questão anterior que eu fiz para o senhor, o homem parece que tem um certo preconceito em fazer o exame do toque retal. Isso é verdade? No nosso meio é verdade. O latino, de modo geral, tem um preconceito, né, de se submeter a um toque retal. Então, e é por causa disso também que o homem tem esse preconceito, que muitos, quase médicos, né, muitos vigaristas, vamos dizer assim, oferecem ao nosso latino o seguinte: faça um check-up de próstata sem toque, só com ultrassom e exame de sangue, o que é um crime. É altamente condenável pela Sociedade Brasileira de Urologia, porque o toque é o principal. E, infelizmente, o homem nosso, porque não foi muito bem educado e instruído, ele tem um preconceito contra o toque retal. E não faz, evita fazer. E fica só no PSA, né? Também. Fica só no PSA e, às vezes, acrescido do ultrassom, que é inútil para check-up de próstata. O ultrassom é uma ferramenta boa, mas para check-up de próstata é só toque
e chamado PSA, antígeno prostático específico, que é um exame de sangue que entrou na rotina em 1980. E essa demora para procurar um médico, ou até esse medo de fazer um exame, ou preconceito, enfim, o que pode ser diagnosticado depois? Quais são as consequências para a saúde do homem quando o diagnóstico vem tardiamente? É muito importante essa pergunta, porque isso faz a diferença entre a vida e a morte. Quando o sujeito faz check-up e descobre um câncer, a chance de cura dele é da ordem de 90%. Quando o homem com câncer de próstata avançado procura o médico pela primeira vez, ou porque entupiu, ele não consegue urinar mais, a urina está difícil, ou porque tem uma fratura óssea, porque tem metástase, a sobrevida dele é menor do que 4 anos. Então, veja, um homem pode ficar curado e viver algumas décadas quando ele faz check-up, e um homem que deixa a coisa para lá até que apareçam sintomas, tem uma expectativa de vida muito curta e muito sofrida. Agora, doutor, o homem vai ao urologista e o senhor descobre que ele tem um câncer de próstata. O senhor, me lembra que o senhor, um tempo atrás, até escreveu um livro, a pergunta que o paciente faz: doutor, é câncer? Quando a resposta é positiva, o que é que tem que fazer? Depende da idade, depende de uma porção de coisas, mas há 3 caminhos, só 3 caminhos para um homem que tem um câncer de próstata. Um dos caminhos mais modernos é não fazer nada, chama-se acompanhamento vigiado. Esse homem, em geral, tem mais de 65 anos de idade e ele tem um câncer pouco agressivo na biópsia, é um câncer que pode ser levado. E isso ele tem uma chance de estar vivo e bem 10 anos depois de 90%, alta. Uma outra possibilidade é a radioterapia. A radioterapia é uma coisa muito antiga. A radioterapia começou no começo do século XX e ela evoluiu muito. A engenharia trouxe para a radioterapia ferramentas magníficas para tratamento de tumor de cérebro, de mama e de próstata. Então, a radioterapia se faz para quem tem chance de cura. Não é o paciente com tumor avançado, é o paciente que tem um tumor inicial, que foi descoberto no check-up. E a alternativa mais na moda é a cirurgia. Desde 1980, que é a cirurgia inicialmente aberta, um corte do umbigo para baixo, depois ela passou a ser feita por laparoscopia e mais modernamente por robótica, cirurgia robótica. Então, nos centros bastante avançados no Brasil, que tem hospitais de ponta, as cirurgias são predominantemente robóticas. No interior e nas cidades menos sofisticadas, a cirurgia aberta ainda domina o cenário. Você comentou que o homem mais velho costuma procurar o médico quando já encontra sangue na urina. O que pode ser quando o homem reconhece que tem sangue na urina? Quando um sujeito que tem mais de 40 anos de idade e urina sangue sem dor, ele tem câncer de bexiga até que se prove o contrário. Esse homem, em geral, já fumou mais do que 10 anos, ele é fumante quase sempre, e o que preocupa muito na medicina é aquele sangue sem dor. Vamos pegar uma mulher jovem que urinou sangue com muita dor. Essa mulher tem uma cistite, não é nada, gravidade 0. Agora, se ela for uma grande fumante e tiver 60 anos, por exemplo, e urinar sangue sem nenhuma dor, ela provavelmente tem um câncer de bexiga. Agora, doutor, antigamente, isso bem antigamente, as pessoas nem pronunciavam a palavra câncer, é uma palavra proibida. Hoje parece que essa palavra já está sendo até mais pronunciada, mas ela ainda assusta as pessoas. Assusta. No nosso vocabulário, Edson, há palavras que soam como verdadeiros palavrões. Você quer ver um? Leucemia. Leucemia é um palavrão. Câncer. E um outro palavrão por ignorância é próstata. Próstata soa ao ouvido do leigo, em geral, como um palavrão. Nossa, esse homem tem próstata, como se fosse uma doença grave. Não, ele tem um órgão, mas as palavras parecem palavrões. Então, o câncer assustou sempre e ainda assusta. Assusta você e eu também. Fico assustado com a palavra câncer. Os exames periódicos, eles podem detectar doenças que ainda não são câncer, mas que podem se tornar, caso evoluam. Isso, existe a chamada condição pré-maligna, muito comum em mama. Muitas mulheres têm uma doença na mama que não está nem lá nem cá, está em cima do muro, mas ela vai virar câncer. Então, essa mulher, por exemplo, tem que tomar remédio o resto da vida, um bloqueador do hormônio feminino.
Em urologia, em próstata, existe essa situação também, que o sujeito tem uma biópsia que não deu nem câncer e nem doença benigna. Ele tem uma classificação específica de uma doença que tem o potencial de virar câncer. Então, esse sujeito, ele não é tratado. Ele é só acompanhado, porque pode virar câncer daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, ele pode morrer de outra coisa. Então, a gente não trata necessariamente uma doença que tem o potencial de virar câncer quando se trata de doença urológica. Agora, doutor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor responder depois do intervalo, a gente vai para o intervalo. A pergunta é a seguinte: se todo homem tem próstata, significa dizer que todo homem um dia vai ter um tumor de próstata, mas isso o senhor responde daqui a pouco, depois do intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta no nosso Band Entrevista, hoje entrevistando o Dr. Lísias Castilho, da VOI Clínica e Checkup. A gente volta já já. Voltamos com o nosso Band Entrevista de hoje, conversando com o urologista Dr. Lísias Castilho, da VOI Clínica, Medicina e Checkup. E nós estamos falando sobre a saúde do homem, sobre a saúde da mulher de uma forma geral. E antes do intervalo, eu tinha deixado para o doutor a seguinte pergunta, doutor. Se todo homem tem próstata, se todo homem então vai ter um tumor na próstata? Todo homem tem próstata de fato, que é um órgão da reprodução. A próstata serve para reprodução. Embora muita gente associe o nome próstata a uma doença, não é. Próstata é um órgão, como é o testículo, a mama, o estômago, é um órgão. Você pretende viver quanto, Edson? Nossa, eu quero viver forever, doutor. Tá bom. Se fosse possível. Então, respondendo a sua pergunta, para quem quer viver para sempre, a chance de ter câncer de próstata é 100%. Alzheimer, 100%. Diabetes, 100%. Ou seja, à medida que a gente envelhece, a gente se aproxima do câncer de próstata, nós homens, né? Para você ter uma ideia, no trabalho feito na Unicamp há muitos anos atrás, homens que morreram de infarto ou de acidente vascular cerebral e foram necropsiados com mais de 80 anos, 80 e poucos % tinham câncer de próstata. Não significava nada, mas estava lá. Se esses homens vivessem talvez mais 10, mais 15, mais 20 anos, talvez o câncer de próstata que eles tinham microscópico se tornasse uma doença grave. Então, é uma progressão geométrica. A chance de um homem ter câncer de próstata ao longo da vida, é da ordem de 18%. É um número alto, um câncer de próstata. Mas quando a gente considera homens muito longevos, muito lá, o número bate no 100%. Não sei se é simples para responder, mas qual é a chance do homem se curar de um câncer de próstata? Acontece bastante? É um câncer complicado? Como que é? O câncer, qualquer câncer, a medicina divide em estágios ou estadios, né? Estágio 1, 2, 3, 4, assim por diante. O estágio inicial é o estágio do câncer pequeno, que foi descoberto, por exemplo, numa mamografia, um câncer de mama, ou foi descoberto um câncer de estômago numa endoscopia, um câncer pequeno, ou num toque retal, num check-up, um nódulo, um endurecimento, um câncer de próstata. No estádio 1, o câncer oferece uma chance que beira sempre entre 90% e 100%, qualquer câncer, de qualquer coisa. Quando o sujeito vem num estadio avançado, um câncer localmente avançado, aí ele tem um prognóstico ruim. Ele pode viver de 2 a 4 anos, se for um câncer de próstata disseminado. Vamos pegar um câncer pavoroso aí, que assusta qualquer médico, qualquer um, que é o câncer de pâncreas. Pâncreas é um órgão que fica dentro do abdômen, aparelho digestivo, faz parte do aparelho digestivo. O câncer de pâncreas, no primeiro mundo, mata em 1 ano e meio. Porque ele geralmente é descoberto tarde demais, praticamente todas as vezes. E no Brasil, você vê às vezes na televisão, uma pessoa internada com câncer de pâncreas vive menos de um semestre. Então, com drogas novas que nós não temos no Brasil, a possibilidade de espichar a corda é maior. Então, hoje há relatos de drogas novas que prolongam a vida do câncer de pâncreas por 3, 4 anos, né? Mas mesmo assim é pouco tempo. Então, dependendo do estadio, o câncer de próstata oferece 90% de chance de cura. Então, a maioria dos homens que vão a consultórios médicos de rotina tem a cura quase garantida. Eu sei que recentemente o senhor fez uma pesquisa aí praticamente na unha, doutor, numa região aqui de Campinas, com pessoas na terceira idade. O que é que a sua pesquisa mostrou?
uma pesquisa que começou há alguns anos atrás, foi feita aqui nos Campos Elíseos, com 700 homens e mulheres acima de 60 anos, para perguntar quais os problemas que eles tinham, por meio de um questionário complexo, problemas urinários e problemas sexuais, que é uma coisa que não foi pesquisada no Brasil até então. Muita pesquisa sobre sexo e quase nenhuma sobre urina. Nós fizemos essa pesquisa que depois passou para o ABCD paulista, para a cidade de São Paulo e para Londrina, né? Nós fizemos então um total de 3.500 entrevistados, questionários bastante complexos, para concluir, e é um número representativo do Brasil. Esse número pode ser extrapolado para a classe média brasileira, a classe C, classe média. Os problemas urinários e sexuais de que padecem os idosos, né? Os idosos no Brasil, por força de lei, têm de 60 ou mais. No primeiro mundo inteiro é de 65 ou mais. Desde que veio o Estatuto do Idoso, foi baseado em 60 anos de idade. Então, quem tem 60 anos é idoso. E a pesquisa foi feita com essas pessoas, mostrando, por exemplo, quais os problemas sexuais mais importantes que a mulher de mais de 60 tem. Quantas mulheres usam fralda? Quantos homens usam fralda a partir dos 60 anos? E então, essa amostra dessas várias cidades, isso virou uma tese de mestrado de um aluno meu, depois foi publicado e foi até apresentado na Câmara da Saúde, no Congresso Nacional. Numa época em que a Sociedade Brasileira de Urologia tinha interesse em fazer uma parceria, tal, não deu em nada, como quase nunca dá em nada com parceria com o governo. Mas a ideia seria promover melhor a saúde do homem, nesse particular, né, no Congresso. Então, esse levantamento mostrou, por exemplo, que de 60 anos para cima, 17% das mulheres usam o que elas chamam de forro, ou um paninho, ou uma fralda, né? 17% é um número muito alto. Alto. Porque perdem urina na roupa. Também 4% dos homens de 60 anos ou mais, Campos Elíseos e no resto do Brasil, usam fralda também, porque vazam urina por diversos motivos. O problema é que a nossa assistência não paga fralda. Fralda é um produto caro, mesmo tendo barateado, é um produto caro. Então, eles improvisam, por pobreza, paninhos, o chamado forro, e sofrem com isso, porque tem cheiro, tem uma inibição sexual muito grande, um isolamento social. Só para dar um exemplo, o número de usuários de fralda na terceira idade é indecente. E isso não tem nenhuma abordagem do Estado. O Estado larga a própria sorte. É claro que há tratamentos para incontinência urinária, cirurgias, etc. Mas, de modo geral, a pessoa que sofre com mais de 60 anos de uma disfunção sexual ou urinária, e esses números são grandes, ela está abandonada à própria sorte. O que causa a incontinência urinária? Você mencionou que são vários fatores, né? Mas quais são esses fatores? A mulher que envelhece e já deu à luz tem incontinência urinária por conta das gestações prévias, dos partos, às vezes mal assistidos. Partos em casa e tal, onde a chance de incontinência é muito maior. Então, tipicamente, a mulher que usa o paninho, a fralda ou o forro, essa mulher teve alguns filhos, relativamente mal assistida nos seus partos, e hoje ela tinha uma incontinência urinária, que a própria idade favorece. Então, essa mulher teria prevenido isso se ela tivesse sido bem assistida, por exemplo, ou se ela tivesse feito uma cirurgia, que é simples, no SUS faz, uma cirurgia para a correção da incontinência urinária ainda mais jovem. E essas mulheres, elas são maioria depois dos 50, depois da menopausa, que agrava isso. Então, nessa pesquisa que mostrou dos 60 em diante, todas as mulheres já menopausadas, o número de usuárias de fralda ou de paninho permanente era da ordem de 17%. Muito alto. Agora, com relação à função sexual que o senhor citou, existe um tabu também, né? O homem tem que ser machão o tempo todo. Agora, à medida em que o ser humano vai envelhecendo, o desejo sexual vai diminuindo. Isso é natural também. O homem é diferente da mulher nesse particular. Então, o desejo sexual masculino é muito atrelado à testosterona, que é o hormônio masculino, que ele produz a vida inteira. Da puberdade em diante até o caixão é testosterona. Então, o homem tem libido. Ele pode não ter potência, mas ele tem libido.
Essa pesquisa mostrou que de cada 100 homens, 36 a 37 são impotentes. Não tem coito, mesmo tendo a parceira, não tem relação sexual. São impotentes. E esse número, se você estratificar por idade, 60 a 65, 85 a 90, esses números vão crescendo, né? Na média é isso aí, 36, 37%. Já nas mulheres, o desejo sexual cai muito depois da menopausa. A principal disfunção sexual da mulher chama-se disfunção de desejo. Os ovários param de produzir testosterona, que é o hormônio masculino, e o desejo dela vai embora. Isso é uma regra, não é uma exceção. Na nossa pesquisa mostrou que 73% das mulheres com mais de 60 anos não têm vida sexual. Não tem vida sexual por várias razões. Falta de parceiro, marido impotente, são as duas principais, mas a disfunção de desejo é muito grande. Quando você pergunta para aquelas que não têm relacionamento sexual, se elas estão bem, elas estão bem. Não querem ter. Então quando você estratifica os problemas sexuais da mulher, que são vários, dor para ter relação, mas a falta de desejo se destaca. Ela é muito grande. E isso é uma disfunção, não é uma coisa que deve ser ignorada assim. Não, é assim mesmo. Tem muita gente que acha que, por exemplo, o velho tem que usar dentadura, porque é assim mesmo. Não é assim mesmo. E a disfunção do desejo pode ser tratada com muita facilidade. A mulher que reclama que ela não tem mais vontade, mas o marido tem, ela pode ser facilmente recuperada com remédios, que não são tão caros. Então, a disfunção de desejo é a disfunção mais comum da mulher depois dos 50 anos e ela é passível de um tratamento relativamente simples. A impotência sexual tem alguma relação com a incontinência urinária? Os dois problemas estão relacionados de alguma forma com a mesma origem? Não. De modo geral, não. Exceto numa situação, quando o homem se submete ao tratamento do câncer de próstata, ele tem uma boa chance de ficar incontinente e impotente. Muito mais impotente do que incontinente. Mas alguns homens, então, que passam pela cirurgia do câncer de próstata, eventualmente usam fralda e são impotentes. Duas coisas também tratáveis e curáveis. A chance de incontinência é baixa, é um número menor do que 10%, mas a chance de impotência é alta, é um número da ordem de 70%. Depois da cirurgia. Então, tirando essa situação, a incontinência urinária é uma coisa e a impotência é outra coisa. A impotência é a disfunção mais prevalente do homem em todas as idades. Quando você pergunta assim, qual que é o problema sexual mais importante do homem? É a disfunção erétil, seguida de perto da ejaculação precoce, ejaculação rápida demais, que acomete praticamente 30% dos homens de todas as idades. Idosos, jovens, adolescentes, ejaculação precoce é uma disfunção muito prevalente. Já a disfunção erétil, ela é alta, mas ela vai subindo com a idade. Ela chega a perto dos 100% no indivíduo bastante idoso. Agora, no caso que o senhor citou da ejaculação precoce, tem tratamento isso? Tem tratamento relativamente simples e barato. Por que a gente não tem os doentes? Porque eles evitam, eles têm vergonha de ir ao médico. Às vezes a mulher arrasta ele até o médico porque ela sofre com ele, né, da ejaculação precoce há uma década. Aí então, finalmente, às vezes na condição de romper o casamento, o relacionamento, vai ao médico procurar tratamento. Por dois motivos. Primeiro, pela vergonha, e segundo, pelo desprezo, pelo que a mulher sente e o que ela pensa. É um desrespeito, é um desprezo. Então, às vezes o homem fala, não, o problema é dela, o problema do prazer é dela. E não é dela. É dos dois. Então, a ejaculação precoce envolve um casal, uma parceria. Ok. Infelizmente, chegamos ao final do nosso Band Entrevista de hoje. Agradecer demais a presença do urologista, Dr. Lísias Castilho, que é também da clínica Voit, Medicina e Check-up. Doutor, muito obrigado pela aula que o senhor nos deu aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade, viu? E um abraço a todos os telespectadores que nos veem e nos ouvem nesse momento. Tchau, Didi. Tchau, Edson. Obrigada, doutor. E nosso Band Entrevista fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá, bom fim de semana.